Pessoal, vamos lá. Para explicar para vocês, então, sobre a análise de correlação, para verificar se os dados, né, se as estações se correlacionam, eu vou explicar para vocês, então, como obter essas informações, como analisar isso nos dados brutos, e eu vou explicar aqui a correlação do ponto de vista dos dados de total anual, tá? Poderia ser feito também com valores mensais, correlação mês a mês, né? Mas eu vou fazer com vocês aqui, que é digamos assim, seria um pouco mais demorado, às vezes mais complicado um pouco, que é a correlação. Na verdade, montar a série histórica não é a série histórica específica, né? Não é uma situação muito, digamos, direta, né? Mas aí tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer isso. Então, para essa situação, eu vou mostrar para vocês então, como vocês poderiam fazer essa análise. Uma coisa que é importante, que tem que estar todo mundo ciente aí, é o seguinte: para fazer correlação dos dados, né, para trabalhar com uma estação, melhor dizendo, vocês precisam ter em mente que essa estação que vocês vão trabalhar, a recomendação que eu vou passar para vocês é que essa estação tenha no mínimo 30 anos de dados, tá? Sem falhas. O que quer dizer isso? Que ela pode ter, na verdade, né, falha, mas você desconsiderando essas falhas, a gente tem que ter no mínimo 30 anos de idade. Então, vamos lá. Começar aqui com a explicação. Ó, se vocês notarem aqui nas datas, fica fácil pelas datas analisar se a estação tem ou não os anos completos, né, os dados completos daquele ano, melhor dizendo. Então, vou colocar para vocês aqui, ó, né? Se vocês marcarem aqui, por exemplo, ó, ano de 2008, nós temos apenas 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, quer dizer que desse ano aqui, eu não tenho como fazer o somatório anual para ter o total anual e poder utilizar essa informação para correlação. Se a gente pegar aqui agora o ano de 2007, tá? O ano de 2007, aí eu já consigo, vocês vão conseguir observar, ó, 2007, eu tenho os dados, né? Observando que está sempre do mais recente para o mais antigo. Então, aqui eu tenho dezembro, né? Novembro, outubro e assim por diante até janeiro. Então, em 2007, tá? Tá completa. E outra coisa, né? O ano está completo, os anos estão completos aqui. Um outro lugar que eu posso analisar se está completo os dados é aqui, ó, na coluna F. Eu posso analisar se tem alguma falha ou não nesses dados aqui. Mas o que representa a coluna F? A coluna F representa o total mensal. Então, mesmo que na coluna L esses dados não estejam preenchidos, nos mais recentes aqui não está aparecendo o total anual, mas se eu perceber que esses dados estão totalizados nos meses, aqui 12 valores, os 12 meses têm os valores, tá? Lembrando sempre que zero é zero mesmo, se não tivesse o dado, teria em branco, estaria em branco a planilha. Então, como, né, essa estação aqui, ela tem os dados mensais, mas não está somado, eu posso fazer a soma. Então, inclusive, apliquei a soma aqui, e para o ano de 2007, né, somando essa coluna F, eu tenho na coluna L total anual. Ok? Eu não coloquei no formato que os dados estão disponibilizados na ANA, lá no Hidroeb. Eu coloquei somente um valor aqui, que é o total anual, para mostrar para vocês. Então, o que eu quero que vocês selecionem? Que vocês selecionem uma estação que tenha no mínimo 30 anos de dados, tá? Que vocês possam montar a série histórica, uma das séries históricas, né? É o total anual. Então, que vocês possam montar o total anual e verificar a correlação dessas estações, né?
dessa estação com uma outra estação qualquer. Então, eu fiz isso para 2007, 2006, tá? Vou dar uma passada para vocês aqui analisar a planilha. Então, se vocês forem acompanhar na coluna L aqui, vocês vão perceber isso, tá? Então, eu fui somando esses valores onde não tinha soma. Observe que a partir do ano 99, ó, aqui embaixo, ó, no ano 90, a partir do ano 99, já está aparecendo a soma, viu? Já está aparecendo a soma aqui. Então, você observa aqui que esses valores, né? É o formato com que aparecem esses dados no Excel, né? Vindo do Hidroeb, mas aqui para a gente o que importa é um valor, obviamente, né? Então, basta pegar um valor aqui e passar esse valor para uma outra planilha para ter esses dados sistematizados de total anual, tá? Uma dica que eu dou para quando vocês forem, por exemplo, só passando para vocês observarem, uma dica que eu dou, por exemplo, quando vocês forem copiar esses dados para uma outra planilha, tá? O jeito sempre dá um pouquinho de trabalho, viu? Mas vou chamar de jeito menos difícil, digamos assim, seria você copiar valores 2 a 2 para agilizar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, se vocês notarem, aqui eu tenho um ano de 86, ó, vou marcar aqui para vocês o ano, só para dar um exemplo, tá? O ano de 86. Na sequência aqui eu vou ter o ano de 85. Então, se você analisar aqui, a gente tem a coluna de 86 e depois a coluna de 85. O que eu faço quando eu vou copiar os dados para facilitar, para montar a série histórica para fazer a correlação? Eu pego o último valor de 86 e o primeiro de 85, tá? Então, fiz aqui, ó. Eu vou copiar agora, né? Eu vou marcar esses dois valores aqui, ó. Eu vou marcar esses dois valores, tá? E vou copiar esses dois valores. Então, quando eu transpor para outra planilha, já tem as duas informações copiadas. Eu posso fazer isso, então. Aí chegou aqui embaixo, aqui ainda de 85, né? Agora eu posso fazer de 84 para 83, ó. Mesma coisa, marcar os dois aqui, só para todo mundo enxergar direitinho. Marcando os dois aqui, ó, o último de um com o início de outro. Venho aqui, né? Marco, botão direito do mouse, copio e passo para outra planilha. Não estou mostrando a passagem para outra planilha, mas é assim que eu faço. E tomar muito cuidado, então, gente, quando for montar a história, quando for fazer o somatório, caso não tenha o somatório, né, confiram direitinho se não tem falha. Se tiver falha, você não pode somar, digamos, um ano incompleto. Se tiver falha, você simplesmente desconsidera aquele ano, tá bem? Então, para pegar as informações, é dessa maneira que eu coloquei. Ou você olha na coluna F, faz o somatório dos 12 meses e tem o total anual. No caso, a coluna L também aparece isso, deve aparecer isso. Quando não aparece, mas tem os valores aqui, na coluna F, você pode somar. Caso não apareça aqui ou falte algum desses meses, você não pode somar, porque, na verdade, tem falha e você poderia procurar a falha aqui internamente da coluna N em diante aqui. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês, então, depois de explicar essa parte inicial, de como vocês conseguiriam pegar esses dados, eu vou explicar para vocês, então, numa outra planilha, que é a correlação propriamente dita. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei, né? Coloquei aqui uma planilha de forma separada, para explicar para vocês, então, coloquei do ano mais recente, 2019, ó, ano 2019, mais recente, tá? Até o ano mais antigo. Então, está aqui de forma, né, listada de forma do ano mais recente para o ano mais antigo, e é a maneira que está sendo apresentado esses dados agora no Hidroeb, né, quando você baixa o Hidroeb. Antes era o contrário, tá? Mas só para fins de explicação, né, poderia ser também do ano mais antigo para o mais recente, mas nesse caso aqui só explicando para vocês que eu estou montando dessa forma, porque está facilitando, porque já está vindo dessa forma agora direto do Hidroeb. Então aqui eu montei uma coluna,
essa coluna aqui, então, é dos anos, né? Do ano, coluna A. Então, aqui eu tenho ano. Na coluna, né? Na coluna A, então eu tenho ano. Coloquei os dados de Lavras na coluna B e coloquei os dados de Viçosa na coluna C. Lembrando, tá, que esses dados aqui é total anual. Então, aqui é milímetro, total anual de Lavras. Aqui é milímetro, total anual de Viçosa, tá? Dessa estação que nós pegamos, um exemplo de dados que eu coloquei, não coloquei o código aqui, mas só para vocês entenderem o que vocês vão fazer. Então, eu quero fazer a correlação dos dados, né? Eu quero analisar a correlação dos dados. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Tá? Eu montei aqui, então, peguei daqueles dados brutos que eu acabei de mostrar para vocês e fui montando aqui, ó. O que significa isso aqui? Que no ano de 2019, o total anual de Lavras é 1.150,9. Lavras ainda está em operação, então ela tem o dado de 2019. 2018 foi 1.294, 2017 foi 961,6 e assim por diante. O que aconteceu em 2013 aqui? Eu não sei exatamente, não lembro agora quantos meses faltou, se faltou um só, mas aqui então é uma falha, né? Então aqui, ó, é uma falha, tá? É onde está em vermelho, porque é um valor, né, que tem alguma falha diária, que gerou uma falha mensal, que gerou uma falha anual, do jeito que eu estou propondo para vocês aqui. Então, esqueçam esses dados aqui quando for analisar Lavras. Para você analisar Lavras, esqueça, tá, esse ano 2013. Esse ano 2013 você não vai contar para verificar quantos anos de dados tem. Então, aqui depois de 2012, posso continuar normalmente, tá? Não precisa ser na sequência, né? Não precisa ser a sequência de dados sem interrupção. 2012 eu tenho, 2011 eu tenho, 2010 eu tenho, 2009 também é uma falha, tá? 2007, 2006, 2005 são outras falhas. 2012 tem mais, 2002, desculpa, tem mais falha. E aí a gente tem também um ano aí, ó, no caso de 42, quando ela começou a operação, tá? De 42 até 2001, são 60 anos de dados sem nenhuma falha. Então, ou seja, essa estação, ela vinha, né, com 60 anos de dados sem nenhuma falha. E acabou tendo uma permissão aí, né, não sei qual motivo, né, se foi uma quebra de equipamento, ou se foi algum problema de outra ordem, mas teve uma interrupção a partir de 2002. Aí você percebe que a partir de 2002 tem com uma certa frequência, né? 2003, 2004 não teve falha, mas 5, 6 e 7 teve. O que está aqui marcado, gente, não é que significa que falhou o ano inteiro, tá? Pode ser que tenha alguns dados coletados lá, mas como não estava completo, eu só peguei o somatório do que estava completo. Eu só peguei o total anual dos dados que estavam completos. Então, o que está em vermelho aqui é falha, né? A estação, ela entrou em operação em 41, se eu não me engano. Em 42 para frente está tudo completinho. Antes de 40 não é falha, porque não estava em operação, tá? Falha é do início da operação. Aqui no caso 41 não vou nem contar como falha, porque não tem um total anual, porque não tinha começado, né, a partir do 1º de janeiro, tá? Mas ela tem alguma informação em 41 ainda. Mas então, de 42 até 2001, não tem falha nenhuma, são 60 anos de dados, né? Então, vocês vão perceber aqui que essa condição, então, nessa estação de Lavras, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 falhas, ou seja, eu tenho 6 anos com alguma falha diária que gerou uma falha mensal, que gerou uma falha anual, tá?
Para Viçosa já é um pouco diferente. Ó. Eu tenho uma operação início de 68, depois eu tenho, se eu não me engano, são 40 anos de dados, sem nenhuma falha. Mas essa estação, ela já não está em operação mais, ela foi desativada. Ah, mas eu posso fazer correlação, posso trabalhar com uma estação que foi desativada? Pode, depende do seu objetivo. Se o objetivo seu não é trabalhar, por exemplo, com dados recentes, se não tem nenhuma necessidade de trabalhar com os dados mais recentes, então você não tem problema você trabalhar com essa estação, por exemplo, né, como uma estação que apoia, que dê apoio, que dê subsídio para preenchimento de falha da outra. Observando um detalhe importante, né? Se eu for utilizar essa estação de Viçosa para preencher falha de lavras, eu não posso preencher com essa estação, o ano de 2013. Por quê? Porque Viçosa, não posso preencher porque Viçosa não tem 2013. Então, mesmo que dê boa correlação, eu não tenho como preencher um ano, né, cujo dado da minha estação de apoio não existe. Então, se eu considerar que Lavras é a estação que está sendo analisada e Viçosa é uma das apoios que está sendo testada, eu posso ver correlação, mas eu não consigo preencher 2013. Eu posso ver correlação, mas eu não consigo preencher 2009. Eu posso ver correlação e posso preencher 2007, 6 e 5, caso dê boa correlação. Então, essas três aqui, ó, esses 3 anos, melhor dizendo, eu poderia preencher tranquilamente. Até mais um ano aqui que eu não coloquei, né? Não sei se eu voltei lá, na hora de voltar, acabou saindo. Então, aqui também eu posso. Aqui, nesse ano de 2002, eu também posso. Por quê? Como é que eu sei se eu posso ou não preencher? É só verificar se na minha estação de apoio, tá? É só verificar se na minha estação de apoio, que eu estou considerando Viçosa aqui como apoio, tem os anos que eu quero preencher, tem um ano que eu quero preencher, tá bem? Então, essa é uma condição muito importante para analisar. Eu poderia, por exemplo, se der correlação, a gente vai verificar ainda, eu poderia preencher esses anos de Lavras com os dados de Viçosa, se der boa correlação, tá? Mas eu não posso preencher 2009 e 2013, porque não tem o ano não tem os totais anuais correspondente em Viçosa, tá bem? Uma outra coisa importante para analisar aqui é o seguinte, né? Vocês vão precisar calcular a média, que a gente chama de média de longo período. Então, para calcular a média para Lavras, você vai pegar todos esses valores aqui, né? Que tem os dados. Deixa eu tirar aqui a marcação. Né? Você vai pegar todos esses valores aqui e vão calcular a média. Lembra o seguinte, se vocês não colocarem nenhuma informação aqui, não colocar zero, se vocês não digitarem por conta própria zero, a média vai ser feita de forma correta, tá? Porque o valor que a planilha está em branco, né, que a linha está em branco, a coluna está em branco, não aparece, a célula, melhor dizendo, está em branco, ela não aparece, né, não é levada em conta na hora de fazer a média, por exemplo, tá? Agora, se você escrever aqui por conta própria zero, aí já vira um valor que vai ser computado na média, tá? Então, tome cuidado com isso. Então, a média pode ser dessa forma, para a precipitação de Lavras, e aqui para Viçosa também você vai pegar os valores aqui da média. Então, lembrando o seguinte, né? Você precisa, para fazer o preenchimento, você precisa fazer correlação, você precisa calcular média e você precisa calcular normal. Só lembrando aqui o que é normal climatológica. Normal climatológica vai ser do ano de 1961 ao ano de 1990. Então, aqui, por exemplo, para a cidade de Viçosa, para a estação de Viçosa, melhor dizendo, né, essa estação de Viçosa, eu não tenho como calcular normal, porque, ó, 90 está aqui, mas ela não vai até 61, ou de 61 a 90. Em compensação, de Lavras, eu consigo calcular a normal climatológica
porque eu tenho dados de 61 a 90. Então, para lavras, para essa estação, eu posso calcular normal climatológico, tirando a média desses 30 valores, de 61 a 90. E para Viçosa, esta estação que eu peguei de Viçosa, não tenho como. Mas eu posso tirar a média dos 40 valores, né, desses 40 valores da estação de Viçosa, e verificar, então, e vou ter essa informação que eu vou trabalhar como a estimativa, né, um valor aproximado da normal climatológica. Então, repito, como eu tenho o valor, tenho todos os dados na normal climatológica de lavras, e para todas as estações que eu tiver eu posso fazer isso, eu calculo a normal climatológica aqui. Para aquelas que eu não tenho, eu faço média de no mínimo 30 anos. Agora vamos ver o que é correlação propriamente dita, né? Eu vou apagar aqui, tirar essa marcação, só para não ficar dúvida aqui. Então, na questão da normal, da correlação, o que vocês vão ter que verificar? Tomar muito cuidado aí pelo seguinte: se vocês, então, não colocarem zero em nada aqui, né, não mexerem em nada, preencher somente, de fato, os dados que vocês perceberam que existe na série histórica, basta vocês fazerem isso aqui, ó. Vocês vão marcar as duas colunas, tá? Vão marcar as duas colunas, pode vir até aqui embaixo, poderia ter ali em cima só. Por quê? Quando você marcar aqui agora, o Excel só vai parear dados, só vai levar em conta dados que tenha a informação na coluna B e na coluna C, ou seja, vai levar em conta para fazer a análise de correlação dados de lavras e dados de Viçosa. Então, 2007, 2006, 2005 não vai fazer, porque tem dado em Viçosa, mas não tem os dados em lavras. 2002 é a mesma coisa. Antes, desculpa, né? Depois aqui de 2007 não vai fazer, porque não tem realmente dados em Viçosa, mas onde tiver falha, ele não vai utilizar essa informação e vai parear, então, de fato, né, os dados que tenha nas duas estações que tem as informações. Mas para fazer diretamente no Excel, basta marcar, como eu coloquei aqui, como eu disse, ele vai entender o que tem que ser feito, não vai levar em consideração onde tem falha em uma das estações, e no caso aqui eu estou correlacionando, eu quero analisar lavras e peguei Viçosa como apoio, como teste para ver se Viçosa dá correlação com a estação que eu quero trabalhar, que é lavras. Então, eu venho aqui, eu vou inserir, né? Ó, aqui, ó, acompanhando aí para vocês terem atenção. Eu venho aqui, ó, inserir, tá? Ó, vou inserir aqui. Então, vou marcar aqui, inserir, ok? Inserir. Aqui tem a opção, deixa eu só mudar um pouquinho aqui, que vocês não vão ter problema, mas... Então, aqui, ó, inserir. Aqui, então, vem tipos de dados, né? Eu vou pegar aqui, ó, dados do tipo dispersão, tá? E vou ter aqui essas informações. Agora eu clico com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência, né? O meu não está aparecendo aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês verem. O default geralmente é linear. Vocês precisam ainda marcar exibir equação no gráfico e exibir o R2, tá bem? Então, com essas informações aqui, eu vou analisar se essa estação dá correlação boa ou não, né? Então, o que eu estou analisando aqui, ó? Peguei as estações, então, de Viçosa, peguei as estações de lavras. Não coloquei aqui, não apareceu, mas lavras está aqui no eixo X, Viçosa está no eixo Y, né? Fiz até trocado aqui, que o correto é fazer sempre X, Y. Como a minha estação analisada é a estação de lavras, então, a princípio, eu tenho que colocar o apoio sempre em X e a estação analisada sempre em Y, tá? Essa é a forma mais correta. O que vai mudar, na verdade? Para a explicação agora não muda nada, porque a minha preocupação agora é o valor de R2.
e esse valor eu consigo identificar, consigo ver dessa forma mesmo que eu fiz, fazendo XY, YX, tá? E eu vejo aqui que o R2 foi igual a 0,2841. Ou seja, eu tenho que ter um R2 maior do que 0,70, tá? 0,70 é o R2 que eu tenho que ter para que eu tenha uma boa correlação. Então, como o R2 aqui foi de 0, deixa eu colocar aqui. Como ele foi de 0,28, então quer dizer o seguinte, que esta estação de Viçosa não dá correlação com a estação de Lavras. Então, eu não posso utilizar Viçosa para fazer preenchimento dos dados com os dados de Lavras. Tá bem? Então, não posso fazer isso. Não posso utilizar dados da estação de Viçosa para fazer preenchimento com os dados, preenchimento de dados da estação de Lavras. O que eu tenho que fazer nesse caso agora? Como Lavras é a minha estação a ser analisada, eu vou ter que buscar outra estação de apoio para que eu possa fazer a correlação. Tá? Então, essa estação de Viçosa não serve. Só para ficar mais completo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui as informações, né? Eu vou colocar aqui direitinho, bem certinho, para todo mundo, quando for fazer, analisar. Essa estação minha aqui é a estação analisada nesse exemplo, né? É a estação Y. Vou colocar aqui, ó, estação Y. Essa estação aqui, a Viçosa, é a estação X, tá? A estação Y, que eu estou chamando aqui de Y, né? A estação Y, então, é a estação, nesse exemplo, analisada. Outra pessoa pode pegar essa estação de Lavras e ser apoio, tá? Só nesse exemplo meu aqui que a Lavras é analisada e Viçosa é apoio. Então, o correto, para vocês não errarem, não terem dúvida aí, vocês já façam isso. Ó. Deixa eu só mudar aqui, tá? Só mudar aqui. Deixa eu só voltar. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Copiar. Colar valores, ok. Agora eu vou apagar aqui, tá? E vou fazer, então, o processo novamente. Só dar um espaço aqui para não confundir. Inserir, deslocar à direita, ok. Então, explicando aqui novamente, eu vou apagar esse gráfico para ficar certinho agora todo o procedimento que vocês têm que fazer. Considerando, então, aqui, ó, o que é analisado e o que é apoio. Então, nesse exemplo meu, como Viçosa é apoio, ela vem primeiro, tá? No Excel tem que ser sempre assim. Primeira coluna X, segunda Y. Então, vou colocar aqui, vou pedir para considerar, para fazer a inserção. Então, inserir, gráfico do tipo dispersão, pode ser o primeiro aqui. E vou colocar aqui, ó, para adicionar linha de tendência, né? Então, linear, repetindo, linear, tá? Tem que pedir para exibir equação no gráfico. Não posso marcar essa primeira coisa aqui, viu? Essa primeira caixinha, definir interseção, não posso marcar. Então, exibir equação no gráfico e exibir o R2. Então, tá aqui, ó, tá exibida a equação no gráfico, tá exibido o R2. Como o R2 foi menor do que 0,7, né? Como o R2 foi menor do que 0,7, então quer dizer o seguinte, que eu não posso fazer uso da estação, dos dados da estação de Viçosa para preencher nenhuma estação de Lavras, nenhum dado de Lavras, nenhum valor de Lavras. O que eu vou ter que fazer então? Se eu estou mantendo, se a minha estação em análise é Lavras, eu vou ter que procurar
outra estação de apoio. Enquanto eu não achar 3 estações de apoio, eu não paro. Tá? Então, eu vou procurar até achar 3 estações que dê boa correlação. Ou seja, que o valor de R2, né, que o valor de R2 seja maior ou igual a 0,70, 0,7. Então, quando isso acontecer, ok, observe que aqui o valor é 0,28. Então, quer dizer que a estação de Viçosa não tem boa correlação com Lavras. E se tivesse dado boa correlação? Eu pegaria esta expressão aqui, tá? E usaria para preencher os dados, sendo que o X seria o ano que eu tenho o dado de Viçosa nesse caso, e Y seria o ano que eu estou preenchendo de Lavras. Então, por exemplo, um ano de 2002 não existe em Lavras, ó, 2002 não existe em Lavras, mas existe em Viçosa. Então, se esse R2 tivesse dado maior que 0,70, eu poderia pegar o 1295,5 de 2002, seria X, multiplicar por 0,5834, somar com 662,65 e eu teria o total Y, que seria a precipitação do ano de 2002. Isso eu faço também para 2007, 2006 e 2005, se eu tivesse tido correlação. Como a correlação não foi adequada, né, a correlação é abaixo daquela mínima esperada para a gente considerar como uma boa correlação, o caminho agora é procurar uma nova estação que dê, né, um valor acima de R2. Ok? Então, essa é a explicação em termos de correlação e qualquer dúvida depois é só falar.